Shalom Aleichem, Shabbat Shalom. É um grande prazer estar convosco mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus, para Va'et Hanan. E ele suplicou. Devarim, Deuteronômio, capítulo 3, a partir do verso 23. Fala a respeito ao profeta Moisés. Em suas palavras finais, quando o povo de Israel, depois de 40 anos de caminhada, estava para adentrar a terra prometida aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Nos diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 3, nas palavras de Moisés. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra, que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Depois de 40 anos de caminhada, direcionando o povo de Israel, que murmurava e trazia tantos problemas a Moisés, aquele grande líder, ele suplica ao Senhor pela oportunidade tão esperada e pela ansiedade que haveria de ter fim, adentrar as terras de Canaã. Mas Deus disse: não, Moisés, você fica aqui. Moisés vai entrar, Josué vai entrar com o povo, aquele que você impôs as mãos sobre ele, mas você não. A pergunta que vem é: por que quando se busca servir a Deus, se aplica em obediência, se empenha em dedicação, o homem ainda passa por agruras, por sofrimento, por momentos de angústia, solidão? Por quê? Se você estivesse lá, não permitiria você que Moisés adentrasse a terra cruzando o Jordão? Certamente que você permitiria, eu também permitiria, depois de tanta luta daquele servo de Deus. Por que o justo sofre? E por que o ímpio prospera? Por quê? Essa pergunta ela não é incomum. No livro de Jeremias, no capítulo 12, nos diz assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios, e vivem em paz todos os que procedem aleivosamente. Plantaste-os, e eles se arraigaram, crescem, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, porém longe dos seus rins. Os ímpios prosperam. Os ímpios, alguns deles falam de Deus, como está escrito: chegado estás à sua boca. Mas não existe discernimento. Por isso diz: longe dos seus rins. Não existe filtragem. Não existe diferença para o ímpio entre o profano e aquilo que é santo. Entre o vil, desprezível, e aquilo que realmente tem significado para a vida. No entanto, eles prosperam, eles crescem, eles se desenvolvem, eles alcançam riquezas. E isso muitas vezes é algo incompreensível à nossa mente, à mente daqueles que se debruçam diante de Deus, buscando obedecer e seguir os seus mandamentos. Quando chegará a recompensa do justo?
O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versos 3º, 4, nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua, o Mashiach, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Yeshua, nosso Mashiach, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada para vós nos céus, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Então, existe um tempo, pelo que podemos entender, para que a herança incorruptível, incontaminável, uma herança que não pode murchar e que está guardada, seja confirmada e entregue àqueles que buscam em suas vidas dedicar-se à vontade de Deus. Parece-nos que as bênçãos reservadas por Deus para os justos não cabem no mundo da atualidade, da modernidade, da soberba dos ímpios que prosperam, da violência que os cobre como colar e se torna um tesouro reservado para o amanhã. O mesmo apóstolo Pedro, em sua carta, no capítulo 5, nos diz assim: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Ou seja, aguardamos a vinda do Mashiach, do ungido, para alcançar a coroa da glória. Shaul HaShaliach falava disso. A coroa da justiça me está preparada, porque eu cumpri a minha carreira, guardei a fé, me mostrei fiel a Deus, anunciando a salvação que vem pelo Mashiach e Yeshua nosso Senhor. No livro de Salmos, não diferente, Davi também fala a respeito disso. Quando fala dos ímpios, ele diz: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, dos loucos. Quando vi a prosperidade dos ímpios, não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. A soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão cheios de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. Põem suas bocas contra os céus. Dizem: como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo. Todo dia, diz a palavra de Deus, nas palavras de Davi: tenho sido afligido, todos os dias tenho sido afligido, castigado cada manhã. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. E o que fez Davi para entender ou compreender um pouco disso? Até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Separar o precioso do vil, a bênção que nos aguarda, do que hoje pode ser entendido como bênção alcançada pelo ímpio ou pelo transgressor, é algo mandatório em nossas vidas. Buscar entender, mesmo que na nossa fragilidade, a coroa que nos está preparada e a glória que Deus nos tem reservado, é algo difícil, mas possível. Tão possível que nos mantemos servindo a Deus, mesmo passando momentos de dificuldades, de lutas, de angústia e agruras, inconsistências muitas vezes incompreensíveis diante da obediência, através do que esperamos bênçãos. No entanto, a teologia da prosperidade é o que se apregoa aos ímpios dos nossos dias e sempre assim o foi em realidade. É a troca da bênção pelo dinheiro, a troca da bênção pelo favor que o homem estaria fazendo para Deus. Então é o tempo do ímpio hoje. É necessário entrar no santuário de Deus para entender essas coisas. A soberba cerca os ímpios como um colar, nos diz o Salmo 73. A violência não sucumbe à bondade. A violência praticada por eles não sucumbe
a bondade, a soberba, o egoísmo, a prepotência não sucumbe à virtude da humildade. Então, não estranhe a prosperidade dos ímpios, as suas riquezas, as suas bênçãos e a sua vida regalada e esplêndida dos dias da modernidade ou dos dias do pecado. Porque a palavra nos fala de uma herança incorruptível, de uma coroa que nos espera se nos mantermos fiéis a Deus, como fizeram os nossos irmãos do passado, e como fez Moisés até o monte de Pisga, como fez Shaul, Rachalir, guardando a certeza da salvação, como fez Pedro, e com certeza como fez Davi, quando adentrava no santuário de Deus e conversava com Deus em suas preces, e entendia a razão das coisas, compreendia a maneira de discernir o precioso do vil. Yeshua disse em suas palavras: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A vida de quem busca servir a Deus é uma vida de guerreiro. E nos diz a Brit Hadashah, o Novo Testamento: ninguém é coroado se não militar legitimamente. É necessário enfrentar as batalhas, entender o propósito de Deus em nossas vidas, buscar compreender, mesmo que de maneira mínima, a grandeza, a glória, a magnitude, o esplendor da vida que nos espera no amanhã de Deus. Nós fomos salvos através de Yeshua. Somos salvos em Yeshua e seremos salvos da ira de Deus no amanhã, reservada para aqueles que hoje prosperam. No entanto, estes que se farão no futuro cinza debaixo da planta de nossos pés poderão ver, mesmo que por curto momento, toda a glória reservada para aqueles que não se entregam diante das lutas e servem ao Deus de Moisés. Sejamos como Josué. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Shalom Aleichem Lehitraot. Até a próxima oportunidade. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom.